O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou a professora Ana Paula e estou aqui na nossa aula de tecnologia. Toda segunda-feira a gente está aqui. Já se preparou? Será que você já está cheio de curiosidade e pronto para interagir com a gente? Então, seja bem-vindos. Ache aquele lugarzinho especial e venha para a nossa aula. Participe, interaja com a sua turminha, com o professor também, seja bem-vindo, interaja conosco. E vamos ver o que vem pela frente. Mas antes disso, eu tenho que agradecer, porque eu fiz um convite. Professor Joel, seja bem-vindo à nossa aula. Obrigado, professora Ana Paula. Bom dia. Olá, estudantes do primeiro ano. Que bom estar aqui com vocês nesta aula de tecnologia e inovação. E eu acho que vai ser bem produtivo. Agora a gente vai começar a engrenar naquelas atividades que eu acho que eles estão aguardando para isso. Então, já vamos começar a descobrir qual é o título, o que nós temos que nos preparar para a atividade de hoje e fazer a nossa demandinha da aula. Então, vamos lá. Olha só. Então, o Fantochástico Mundo, parte 1. Já começamos, professor Joel, com um título totalmente diferente. Ai, adorei o título, Fantochástico. Vou até marcar aqui a palavra para eles acompanharem a minha leitura. Ó. O Fantochástico Mundo. E quando vem parte 1, significa que a gente vai ter parte 2, parte 3. Tem mais 2 aulas que vão dar sequência. E o Guion está aí para contar para nós. Dá todo o entendimento do que vocês têm que se preparar aí para a nossa aula de hoje. Então, presta atenção. Vou marcar aqui para vocês enquanto eu vou lendo o recadinho dele. Oi, Guion falando. Vamos criar histórias com seres fantásticos? E contar uma história num mundo incrível da fantasia? Então, professor Joelson, não é porque é uma aula de tecnologia que a gente não tenha que se preparar com alguma história junto. Existem narrativas, a gente falou isso na primeira aula. Existem narrativas dentro de um contexto na tecnologia que a gente também cria personagens, cria história. E esse vai ser o primeiro passo para o Fantochástico Mundo. Então, vem um mundo novo pela frente. Então, vai criando ideias do que será que você vai poder contribuir. E eu vou voltar para aquela telinha para a gente compartilhar de novo a leitura. Então, vamos lá. Olha só, da onde eu parei. Ó. Vamos criar... vamos acompanhar com a leitura da professora mesmo. Olha só. Vamos criar histórias com seres fantásticos? É uma pergunta. O Guion está fazendo um convite. Já conseguiu imaginar um ser fantástico? Algo sobrenatural, diferente, que tem uma missão importante? Porque ele vai estar no Fantochástico Mundo. E, para entender isso, o que vocês pensam quando a gente fala em fantochástico, né, professor Joelson? Olha, dá para se pensar em muita coisa. No convite, ele tem a palavra fantásticos também. Ele mistura, esta aula mistura no título Fantochástico de fantoche com um fantástico que o Guion acabou de apresentar. Então, isso já pode fazer a gente pensar que, de repente, eu preciso criar um personagem, eu vou fazer uma história, vai ter um mundo incrível. Um mundo incrível, um mundo fantástico, por isso a palavra fantástico. Então, o Guion já está dando umas dicas para nós do que vem pela frente. Então, vai pensando o que a gente precisa ter de ideias para chegar num quê? Vamos olhar ali, um ser fantástico? Um ser especial? Será que ele vai ter o quê? Então, antes disso, a professora precisa apresentar a habilidade para quem está acompanhando a aula. Deixa eu só... Está desativada a minha borracha. Olha só, a habilidade de hoje está envolvendo construir objetos usando materiais não estruturados, marcenaria, entre outros. Então, criança, assim, a gente vai sempre usar materiais diferentes em aula. Vai separando em casa, é bom, né, professor? Deixar aquela caixinha de leite, aquela caixinha de pasta, aquela caixinha por exemplo, dos ovos, materiais que a gente pode reciclar. Pequenas embalagens já limpas, sequinhas. Boa, professor Jorge, porque se não limpar, né? Sim. Não tem como a gente fazer criação, tem que deixá-las devidamente limpas. E o objetivo vai ser, olha só, crianças, por mais que essa parte a gente fale para os professores, vocês podem ficar atentos. Ó. Olha o que eu vou ler agora. Criar bonecos utilizando materiais não estruturados e produzir narrativas. Então, a gente vai criar bonecos e narrativas são histórias. A gente vai narrar uma situação, a gente vai contar alguma história.
vai ter que ter um sentido. Então, já começamos a dar várias dicas para começarem a pensar. O Guion falou de seres fantásticos, é um mundo fantochástico, ou seja, ele tem um mundo especial e quem vai fazer a criação desse mundo são eles mesmos, né, professor? Exatamente. Vamos brincar com a imaginação, criando esses seres que o Guion propôs. Então, a gente já sabe que esse é o objetivo. Eu acho que é importante começar a organizar vocês, crianças. Esse é o objetivo para a gente perceber que na aula a gente vai ter que dar conta de começar a criar. Para ter uma história, tem que ter um personagem. A gente vai ter que criar um cenário para esse personagem. Porque quando a gente fala de um mundo fantochástico, é um mundo, é um espaço físico que ele vai estar. E você quer ver como faz sentido? Eu vou passar para o próximo slide para a gente ver isso. Olha só, vamos ter aquela primeira conversinha. Seres fantásticos, que é importante a gente marcar bem isso, ó. Seres fantásticos. Mas por enquanto não apareceu nenhum, professor Joelso. São comuns. As ilustrações que estamos observando na tela são figuras de crianças comuns, são desenhos comuns. Então, é como se eles estivessem aqui pertinho de nós, né, interagindo com a gente, para a gente fazer essa conversa. Mas, então, por enquanto, o que a gente pode pensar? Para existir seres fantásticos, eles precisam estar em algum lugar. Sim. Então, a nossa atividade 1.1 já fala assim, para você, o que seria tornar o mundo um lugar melhor? Então, para a gente pensar nesses seres fantásticos, a gente vai pensar primeiro no espaço. Porque esses seres vão ter que ter um papel nesse espaço, professor Joelson. Sim. Eles não vão chegar só para enfeitar o lugar. Então, a gente precisa pensar no lugar melhor. E eles nos ajudam já fazendo algumas perguntas e interagindo com a gente, esses personagens. Olha qual é a primeira que aparece. Como seria? Se eu perguntasse para vocês, como é que seria? Seria um lugar igual a gente vive? Ou teria alguma diferença? Existem algumas perguntas que vai ajudar vocês a pensarem. Nesse lugar, tem escola? Ou seria um lugar para brincadeira? Ou seria um lugar como a gente conhece o mundo? Ou seria um planeta especial? Porque, por enquanto, a gente vai pensar nele. Mas tem mais amiguinho querendo falar com vocês. Olha lá o outro personagem. O que teria de especial para se ter um mundo melhor? O que teria de especial? Então, a gente vai pensar no mundo melhor, mas um mundo diferente. Ele tem que ter alguma coisa especial. O que será que seria especial? Será que esse personagem, professor Jorge, poderia ser o especial? Ele vai ajudar, então, este mundo a ser esse lugar melhor, professora Ana. Ele tem poderes, é um ser fantástico. A gente não pode falar nome, mas a gente pode dar algumas ideias. Quando a gente tem aqueles super-heróis que já existem nas histórias em quadrinho, nos cinemas, nos personagens de desenho, a gente não percebe que ali ele busca um mundo melhor? Sim. Ele faz esse papel. E para fazer papel, ele é um personagem que tem uma missão. Ele tem uma missão, acho que é a melhor palavra. Então, a missão, a gente vai pensar em qual é essa missão. Sim, a gente não vai só criar um personagem e falar, eu gosto de um personagem, vou desenhar um cabelo assim, uma roupa assim. Não, ele tem que ter um papel, uma missão importante. Até porque a gente vai criar uma história disso, né? Vocês vão ter chance depois de contar o que esse personagem seu de especial vai poder fazer para melhorar o lugar. Mas tem mais um pouquinho para a gente pensar junto com os nossos coleguinhas. Olha lá o que ele fala. Acho que agora é ele que fala. Ah, não, é outra menininha que fala. Poderia ter um personagem especial? Então, tudo isso tem como se fosse um quebra-cabeça, professor Joelson. É um lugar que a gente quer melhorar, a gente quer tornar esse lugar especial. Nesse lugar, para ele ser especial, ele tem que ter algo diferente. Quando a gente pensa naqueles super-heróis, não fica especial? Tanto que quando tem o fim de um dos personagens, acabou a história. O lugar já não é mais especial, ele é um lugar comum como os outros. Então, a missão do nosso personagem vai ser essa oportunidade de você pensar num lugar muito melhor e você pode usar a referência dos lugares que vocês conhecem. Um lugar que você goste, um lugar que você fala, nossa, ali é triste, a gente precisava melhorar. Mas por que é triste? E aí esse personagem seu vai fazer o papel de ajudar, ter uma missão ali naquele lugar. Legal, né?
Legal pensar na missão desse personagem, professora Ana. Isso pode nos ajudar muito a definir como será esse ser fantástico criado, né, na proposta dessa aula. E o interessante, professor Jorge, que a ideia de ter um personagem, ele vai me ajudar depois a fazer roda de brincadeira entre eles, para eles fazerem, contar as histórias. Porque eu tenho certeza que o personagem de um vai ser diferente do outro. E aí eles podem se divertir um pouquinho criando histórias. Como tem momento de história que a gente faz um conjunto de personagens especiais que podem ajudar a transformar esse meio. E eles podem, às vezes, até fazer o meio, esse espaço do mundo fantástico, pode até ser escola, não precisa ser um lugar tão longe. Deixa eu propor atividade para vocês agora. Já que a gente deu a ideia do mundo fantochástico, que está lá no material de vocês, a condição de personagem que vocês precisam criar, então, vocês precisam primeiro criar aquele cenário, ou seja, o mundo que precisa desse personagem de vocês. Então, é como se a gente montasse uma história mesmo. Só que em vez de a gente começar pelo personagem, a gente vai começar pelo cenário. Pelo cenário. O que eu quero melhorar naquele lugar? Como é que é esse lugar? E para eu poder montar a história para contar para as outras pessoas, eu preciso representar no papel. Então, essa é a proposta da atividade de vocês. Desenha como você gostaria desse mundo. É interessante pegar uma folha de sulfite, para quem não tiver com material, porque ele está na página 68, essa atividade do livro Sociedade, Natureza e Tecnologia. Tudo bem? Acho que está tranquilo, né? Eu acho que agora é aquele momento de soltar a imaginação e organizar vocês para um segundo momento que vocês vão estar junto com os professores. Olha só. Essa atividade que a gente começou a perguntar para vocês como seria um mundo melhor e está pedindo para fazer um desenho, que é o cenário da sua história, ela continua na próxima aula. Então, vamos compartilhar esse momento. Deixa eu marcar a leitura aqui com vocês. Como seria a sua história com esses seres que querem tornar o mundo um lugar melhor? Aqui está dando mais uma dica. Pensar já no cenário, ou seja, um lugar que nós já estamos dando o nome de fantochástico, mundo. Então desenha para a gente ver o que tem. É natureza? É prédio? É escola? Não, tem um lugar lá todo diferente que só você tem na sua mente. Desenha. E torna isso no desenho para a gente perceber como seria essa história. Para tornar o mundo melhor. E aqui tem até mais dica, ó. Ele pergunta como seria essa história, como seria a escola desses seres. Então, aqui vai dar ideia para depois vocês sentarem, conversar e contar uma história maior ainda, né, professor Joelson? Mas tudo vai partir do quê? Primeiro do cenário e já começar a pensar nesse ser fantástico. E pensar como é que é a vida deles, né? Como seriam suas casas, sua comida, suas festas. Quais outras criaturas fantochásticas você imagina? Que é a hora que a gente compartilha com os colegas e a história pode ficar até muito mais cheia de personagem. Bom, já vou deixar aqui que não esqueça da participação. Por quê? Lembra que a nossa aula vai até esse momento aqui? Está até nossas redes também, que o professor Jorge conta pra gente depois, compartilha se vocês desenharem. Como vocês desenharam, para a gente entender se vai ser igual ao que a gente está imaginando, ou foi diferente. Lembra que agora a gente começa a encerrar essa etapa da aula, que a gente explicou sobre o mundo fantochástico, e essa tarefa de vocês já começarem a desenhar para ter a troca da história depois. Então, daqui a um pouco menos do que um minutinho, a gente vai dar aquela paradinha e volta para a interação. Aproveita para interagir e tirar dúvida, para trazer ideia para outros coleguinhas, professores para outros professores, e a gente tornar essa rede um pouco mais aberta de construção. É uma boa ideia, né, professor Jorge? É uma boa ideia. Vai dar até para a gente ouvir como será o mundo criado, como você está imaginando, vamos conseguir ouvir você. Então, peça a palavra e conte para nós. Inclusive, a gente precisa deixar a avaliação que a gente continua tendo esse momento da avaliação de vocês. Não esqueça de avaliar, dizer, olha, foi legal isso? Não, professor, que tal fazer assim? A gente constrói junto também esse momento de aula nosso. Então, deixa separadinho já a folha de sulfite. Separa o material para desenhar, para começar a soltar a imaginação. E lembra que legal, vocês vão poder reunir grupinhos, que a proposta é essa da atividade. E depois formar uma história.
De repente, convidar o personagem que é do coleguinha e falar assim, nossa, que legal, e se o seu personagem participasse com o meu? Mas tudo começa com um cenário de um mundo melhor e pensando num personagem que depois vai fazer parte dele. E é isso que a gente precisa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta? É isso mesmo? Isso mesmo. Até É mais. isso?